pessoas estranhas. Existem histórias que não parecem assustadoras, até que você para ouvir com atenção. Essa é a história de um senhor que passou a vida inteira lutando para respirar, e que nos últimos dias começou a ver pessoas que ninguém mais via. Para preservar a identidade da família, os nomes foram alterados. Vamos chamá-lo de Seu Alberto. Seu Alberto nasceu em uma família simples, numa ilha pequena. O pai construía barcos e veleiros. A mãe era dona de casa. A vida era humilde, rústica, mas tranquila. Aos 15 anos, ele começou a fumar cigarro. Um hábito que parecia inofensivo, mas que cobraria um preço alto décadas depois. Já adulto, decidiu ir para a capital. Levou os pais junto. Queria dar uma vida melhor a eles. Trabalhou bastante, construiu família, teve filhos e depois netos. Mas o cigarro nunca saiu da vida dele. Com o tempo vieram os problemas pulmonares. Teve tuberculose, o que foi muito difícil para o pulmão de um fumante. Mas conseguiu se curar, com a ajuda de um dos seus filhos. Apesar da doença que teve, continuava a fumar. Anos depois, o diagnóstico foi mais duro. Enfisema pulmonar, uma doença sem cura. Apenas tratamento paliativo para aliviar os sintomas da doença. Mesmo assim, ele seguia firme. Visitava os filhos, brincava com os netos. Viajava para o interior, onde tinha uma casa grande, espaçosa. Sempre de bom humor, sempre resistindo. Com a idade avançada e a doença piorando, ele contratou uma cuidadora. Vamos chamá-la de Dona Maria. Ela virou o braço direito dele, ajudava em tudo. Mas a saúde começou a cair dia após dia. Ele já não conseguia mais viajar para a capital. A respiração ficava curta, cansaço constante. Até que, numa tarde comum, aconteceu algo que mudou tudo. Sentado no sofá da sala, ele olhou ao seu redor e disse para Dona Maria: "Eu vejo pessoas aqui." Ela olhou e não havia ninguém. Ele insistiu. Disse que eram pessoas estranhas, que nunca tinha visto antes. Isso não aconteceu somente essa vez. Continuou acontecendo várias vezes, até que, em determinado momento, ele disse: "Meus últimos dias estão chegando. Essas pessoas vieram me buscar." Dona Maria ficou sem palavras. Ela não podia compreender aquilo. Ficou bastante assustada e com medo. Com o tempo, ele parou de dormir na cama. A falta de ar era insuportável deitado. Passou a dormir sentado no sofá. A cada respiração uma luta. A cada noite um desgaste. O sofrimento começou a ser visível, até que o quadro se agravou de vez. Ele foi levado às pressas para o hospital. Internado. Fez exames. E o silêncio nos corredores. O médico chamou um dos filhos e disse: "Ele tem aproximadamente 5 dias de vida." A família entrou em choque. Dona Maria e os filhos de seu Alberto ficaram devastados em ouvir isso. A tristeza tomou conta de todos. O mais impressionante foram as palavras do próprio seu Alberto. Em um dos últimos momentos de consciência, ele disse: "Não sabia que para passar de um planeta para o outro sofria tanto." Ele dependia de oxigênio o tempo todo. Quando precisavam trocar o cilindro, ele se debatia. Não conseguia respirar, pois dependia 100% do oxigênio. Quando tossia, saía sangue espesso. O médico explicou: o pulmão estava se desfazendo. Era o fim de uma longa batalha, depois de tanto sofrimento. Seu Alberto faleceu, mas a pergunta ficou: quem eram aquelas pessoas que ele via na sala? Delírio causado pela falta de oxigênio? Ou algo que só quem está partindo consegue enxergar? Histórias assim nos fazem pensar. Será que nos últimos dias a gente começa a enxergar o que os vivos ainda não podem ver? Pegadas do além. A
A história que você vai ouvir agora foi um fato real. Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Os acontecimentos foram exatamente assim. Tudo aconteceu na casa de um homem que chamarei aqui de Eusébio. Um pai de família, trabalhador e correto. Vivia tranquilamente com a esposa, os 2 filhos e uma tia idosa que ele havia convidado para morar com eles. Essa tia será chamada de Dona Adelaide. Dona Adelaide era uma senhora de idade avançada. Desde jovem, enfrentava sérios problemas de saúde. Tinha dificuldades para andar, devido a uma condição nas pernas que se agravou com o tempo. Além disso, era diabética, algo que sempre exigiu muito cuidado. Mesmo assim, Dona Adelaide era extremamente disciplinada com a saúde. Nunca se casou e nunca teve filhos. Por escolha própria, dedicou sua vida ao trabalho e aos cuidados da mãe, até o último dia de vida dela. Era uma mulher profundamente religiosa, católica praticante, mas também admiradora do espiritismo. Frequentava centros espíritas há muitos anos, algo que fazia parte da sua rotina. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Dona Adelaide passou a dizer coisas estranhas. Comentava de forma tranquila que não viveria o suficiente para ver os sobrinhos netos adultos. Falava que não chegaria aos 15 anos da sua sobrinha neta. Dizia que quando morresse, não puxaria os pés de ninguém naquela casa, que não iria assustar ninguém. Mas afirmava algo ainda mais inquietante, que antes de partir, ela iria visitar todos da casa. Essas falas deixavam todos desconfortáveis, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Cerca de 2 anos depois dessas declarações, Dona Adelaide sofreu um grave acidente dentro de casa. Caiu e quebrou a perna. Eusébio acordou assustado com o barulho. A casa inteira despertou em pânico. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde a fratura foi confirmada. A princípio, os médicos optaram pelo gesso. Mas o tempo passava e a perna não cicatrizava. O diabetes atrapalhava todo o processo. A solução encontrada foi uma cirurgia, com a colocação de ferros para a fixação do osso. A data foi marcada. Enquanto aguardava, Dona Adelaide permaneceu em repouso, medicada e dentro do próprio quarto. Foi nesse período que algo verdadeiramente assustador aconteceu. Dona Adelaide começou a relatar que via pessoas dentro do quarto, pessoas que ninguém mais via. Segundo ela, apareceram vários, todos ao redor da cama, e afirmava com absoluta convicção: "O meu pessoal está aqui. Eles vieram me buscar." Somente ela via aquelas presenças. Isso deixou toda a família em choque. Pouco tempo depois, ela passou a dizer que sua barriga estava maior, mais inchada do que antes, e afirmava algo ainda mais perturbador, disse: "Quando a pessoa está perto de morrer, a barriga cresce." As palavras de Dona Adelaide instalaram um medo definitivo dentro daquela casa. Semanas se passaram, até que chegou o dia da cirurgia. Ela se arrumou com calma, despediu-se de todos, dos sobrinhos netos. As crianças acompanharam a ambulância sair, correndo pela rua, acenando até não conseguirem mais ver. No hospital, Dona Adelaide foi internada e levada para a preparação cirúrgica. Depois de algumas horas, Eusébio recebeu uma ligação inesperada. O hospital pediu que ele levasse roupas para ela. Aquilo soou estranho. Era cedo demais para a alta. Mesmo assim, ele foi até em casa, pegou as roupas e voltou ao hospital. A esposa acreditava que tudo tinha ocorrido bem, pois a cirurgia era simples, pouco invasiva. Mas ao chegar no hospital,
Eusébio recebeu a notícia que mudaria tudo. Dona Adelaide havia morrido. Durante a cirurgia, sofreu 3 paradas cardíacas. Resistiu às 2 primeiras, mas não à terceira. Ela faleceu sobre a mesa de cirurgia. Eusébio voltou para casa em silêncio, levando apenas a dor e a notícia que ninguém esperava ouvir. O velório foi organizado, e um pedido feito por Dona Adelaide em vida foi respeitado. Ela queria perfume de alfazema sobre o corpo e queria ser enterrada usando chinelos. Assim foi feito. Após o enterro, a família voltou para casa, tentando aos poucos retomar a rotina. Mas o pior ainda estava por vir. Cerca de 3 a 4 dias depois do sepultamento, algo inexplicável começou a acontecer. À noite, era possível ouvir pegadas dentro da casa, exatamente como as de Dona Adelaide. O som era inconfundível. Passos lentos, arrastados, percorrendo os cômodos. Mas não havia ninguém. Além dos sons, uma sensação começou a se manifestar. A sensação clara de que alguém se aproximava, como se uma presença caminhasse até você. Ninguém conseguia dormir. As pegadas ecoavam pela casa inteira, mas não se via absolutamente nada, apenas o som das pegadas. Em uma dessas noites, algo ainda mais assustador aconteceu. A maçaneta da porta do quarto de Eusébio começou a se mexer, como se alguém tentasse entrar. Ele abriu a porta imediatamente. Não havia ninguém. Esses acontecimentos se repetiram por semanas, até que, da mesma forma misteriosa que começaram, simplesmente cessaram. Até hoje, ninguém daquela família conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela casa. Ficou apenas a dúvida e o medo. E a pergunta que permanece sem resposta: o que realmente acontece depois da morte? Chamando pelo nome. Tem coisas que acontecem dentro da nossa própria casa, que simplesmente não têm explicação. Esse relato aconteceu com uma adolescente de apenas 13 anos, uma voz que ela jamais esperava ouvir. Para preservar a identidade da pessoa envolvida nesse relato, alguns nomes foram alterados. A adolescente vamos chamar de Ivana. Esse acontecimento aconteceu quando ela tinha 13 anos, na casa onde morava com a mãe. E até hoje, ela não consegue explicar o que aconteceu naquele dia. Era um dia comum. Ivana tinha acabado de chegar da escola, cansada depois de uma rotina normal de estudos. Assim que entrou em casa, deixou a mochila no quarto, tirou os sapatos e foi direto tomar banho. A casa estava silenciosa. A mãe dela ainda estava no trabalho e só chegaria mais tarde. Ou pelo menos, era o que Ivana acreditava. Enquanto tomava banho, Ivana ouviu algo que fez ela parar por alguns segundos. Ela ouviu a mãe chamando por ela. Ivana! Por um instante, ela estranhou, porque tinha certeza de que a mãe ainda estava no trabalho. Mesmo assim, respondeu: "Mãe, tô no banho." E continuou o banho normalmente. Alguns momentos depois, ela ouviu de novo: "Ivana!" A voz vinha de dentro da casa. Ivana respondeu novamente: "Não posso ir agora." A mãe simplesmente não respondia. Então, Ivana percebeu que algo estava errado. Apenas silêncio. Nenhum barulho, nenhum passo, nada. Ivana terminou o banho e foi à procura da mãe. Queria saber por que a mãe chamava tanto por ela. Quando Ivana saiu do banheiro e foi até a sala, ela viu algo que fez seu coração disparar. Não tinha ninguém na casa. O medo tomou conta de Ivana. De repente, a porta da casa se abre. Era a mãe dela chegando naquele exato momento. Ivana ficou completamente confusa. Na cabeça dela, só havia uma explicação. Talvez a mãe tivesse chegado antes, saído e voltado novamente. Então ela perguntou:
"Mãe, por que estava me chamando?" A resposta fez tudo ficar ainda mais estranho. A mãe disse: "Não te chamei, eu acabei de chegar agora." Ivana insistiu. Disse que ouviu a mãe chamando 2 vezes. A mãe garantiu que não tinha passado em casa antes, que chegou naquele momento. Foi então que a mãe contou algo que deixou Ivana ainda mais assustada. Ela disse que saiu do trabalho mais cedo, porque sentiu uma sensação ruim. Como se Ivana precisasse de ajuda. Depois daquele dia, Ivana nunca mais teve coragem de ficar sozinha em casa. Sempre que saía da escola, preferia dar um tempo na casa da amiga. E só voltava para casa quando sua mãe tinha chegado. A pergunta nunca saiu da cabeça dela. Se a mãe não estava em casa, quem chamou por ela? Até hoje, Ivana não conseguiu encontrar uma explicação para o que aconteceu naquele dia. Foi apenas coincidência? Algum tipo de fenômeno inexplicável? Ou algo estava dentro daquela casa chamando pelo nome dela? O corredor do cortiço. Existem lugares que parecem comuns, mas às vezes começam a acontecer coisas estranhas, coisas sem explicação. Esse relato aconteceu em um cortiço. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. A senhora que contou essa história, vamos chamar de Dona Francisca. Nesse cortiço moravam diversas famílias. Era um casarão antigo, dividido em vários quartos, onde cada família ocupava um pequeno espaço. No meio da casa, havia um longo corredor, e nesse corredor ficavam os quartos, um em frente ao outro. Era um lugar simples e cheio de gente. E foi justamente naquele corredor que algo estranho começou a acontecer. Em um determinado momento, Dona Francisca começou a ouvir pegadas pelo corredor. Primeiro foram apenas sons leves, como se alguém estivesse caminhando, passos indo e voltando. No início ela achou que fosse algum vizinho, mas havia algo estranho. As pegadas não paravam. Era como se alguém andasse de um lado para o outro sem descanso. No começo ela tentou ignorar, mas os dias se passaram e as noites ficaram cada vez mais difíceis. O barulho continuava a incomodar. Toda noite, no mesmo corredor. Depois de semanas sem conseguir dormir direito, Dona Francisca decidiu descobrir quem estava fazendo aquilo. Numa certa noite, ela ficou acordada, sentada na cama esperando o momento certo. O silêncio da madrugada tomou conta do cortiço. Até que finalmente os passos começaram. Ela levantou devagar e foi até a porta. Respirou fundo e abriu. Naquele instante, o barulho parou. Dona Francisca olhou para um lado do corredor, olhou para o outro, mas não havia ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum vizinho, nenhuma sombra. Apenas o corredor vazio, iluminado pela fraca luz da madrugada. O medo tomou conta dela. Ela voltou para o quarto e naquela noite não conseguiu mais dormir. Mesmo depois disso, os passos continuaram. Noites depois, ela criou coragem novamente. Quando ouviu os passos, abriu a porta outra vez. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Assim que a porta abriu, os passos pararam. E o corredor estava completamente vazio. Foi nesse momento que Dona Francisca começou a pensar algo perturbador. Talvez quem estivesse andando naquele corredor não fosse alguém deste mundo. Alguns dias depois, durante uma conversa no pátio do cortiço, Dona Francisca resolveu perguntar aos vizinhos se eles também escutavam aqueles passos durante a noite. Para surpresa dela, todos disseram que sim. Mas havia um detalhe ainda mais estranho.
Eles acreditavam que era a própria Dona Francisca andando pelo corredor. Quando ela disse que não andava pelo corredor e que já tinha aberto a porta do quarto e não viu ninguém, os moradores ficaram em silêncio. Naquele momento, todos perceberam uma coisa: não era ninguém daquele cortiço. Assustados, os moradores decidiram fazer algo. Resolveram usar o que sabiam. Alguns trouxeram sal grosso, outros trouxeram água benta, e outros fizeram pequenas mandingas para afastar qualquer coisa ruim que estivesse ali. Eles espalharam sal pelo corredor, fizeram orações e pediram proteção para aquele lugar. Naquela mesma noite, Dona Francisca ficou atenta, esperando a madrugada chegar. O silêncio tomou conta do cortiço, e pela primeira vez em semanas nenhum passo foi ouvido, nenhum som, nenhuma caminhada. As pegadas simplesmente desapareceram. Ninguém sabe qual das mandingas funcionou, pois foram várias. E até hoje ninguém sabe quem ou o que caminhava todas as noites naquele corredor. Videogame. Algumas experiências acontecem apenas uma vez, mas são suficientes para mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria casa. Algo simples, mas ao mesmo tempo impossível de explicar. E quando você percebe que aquilo realmente aconteceu, o medo pode nunca mais ir embora. Esse relato aconteceu na casa de uma família comum. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. Quem contou essa história foi uma senhora, a quem vamos chamar de Dona Berenice. Dona Berenice era uma dona de casa dedicada, que cuidava muito bem da família. Ela era casada e mãe de 3 filhos. Tinha uma rotina simples, que era cuidar do lar, organizar tudo para as crianças e manter a família unida. Mas uma noite, aparentemente comum, acabou se tornando uma experiência que ela nunca mais esqueceu. Era uma noite tranquila como qualquer outra. Dona Berenice pediu para que os filhos fossem dormir, porque no dia seguinte teriam que acordar cedo para ir à escola. Cada um tinha seu quarto, então cada um foi para o seu. Seu marido também foi dormir, pois precisava acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Mas Dona Berenice estava sem sono. Então ela ficou na sala assistindo um filme, enquanto a casa estava completamente silenciosa. Foi aí que algo chamou sua atenção. Ela começou a ouvir um som muito familiar. Parecia o som de um videogame, como se algum dos meninos estivesse jogando. Naquele momento, ela pensou que algum deles tinha desobedecido e resolveu verificar de qual quarto vinha o barulho. Depois de prestar atenção, ela percebeu que o som parecia vir do quarto de Venâncio. Então ela gritou da sala: "Venâncio, pare de jogar videogame e vá dormir." Na mesma hora, o barulho parou. Dona Berenice achou que o problema estava resolvido, mas cerca de 5 minutos depois, o som voltou novamente. O barulho do videogame estava lá outra vez. Foi então que ela se levantou da sala, decidida a ir até o quarto para resolver aquilo. Ela chegou até o quarto de Venâncio, abriu a porta, e naquele momento veio o choque. A televisão estava desligada, o videogame também estava desligado, e o quarto estava vazio. Venâncio não estava ali. Na verdade, ele estava dormindo no quarto do irmão mais velho, Arnaldo. Naquele instante, Dona Berenice ficou completamente apavorada. Ela tinha ouvido claramente o som do videogame, tão claramente que até tinha gritado para o filho parar. E o barulho realmente tinha parado. Mas agora, não havia ninguém naquele quarto. Tomada pelo medo,
Ela foi até os outros quartos para verificar os filhos. Todos estavam dormindo profundamente. A casa estava em silêncio novamente. Mas o que ela tinha ouvido não parecia ter sido imaginação. Sem saber o que fazer, Dona Berenice foi até o quarto e acordou o marido. Ela contou tudo o que tinha acontecido, mas ele estava com muito sono. Ouviu rapidamente e disse que devia ser alguma coisa da cabeça dela, e voltou a dormir. Mas para Dona Berenice, aquilo foi suficiente para mudar tudo. Depois daquela noite, ela nunca mais se sentiu tranquila dentro daquela casa. O medo ficou. A sensação de que algo estranho havia acontecido ali não saía da sua mente. Durante meses, ela insistiu com o marido para vender a casa, até que finalmente conseguiram se mudar. E mesmo depois de tanto tempo, uma pergunta ainda permanece: se ninguém estava jogando. Então, quem fez o barulho naquela noite?